Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu imagino o poder de atração do olhar de Jesus. Como era penetrante o olhar do Mestre sobre aqueles que ele via com amor, com misericórdia, de modo a fazer as pessoas repensar sobre a sua vida. É o que acontece com Mateus, um cobrador de impostos, um homem odiado pela sociedade. Ele era contratado pelo Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo. E essa sua função trazia não apenas dinheiro, mas um certo prestígio, de maneira que ele até abusava desse cargo e cobrava ainda a mais para si, com a permissão de Roma. Então, alguém do próprio povo explorando o seu povo. Ele tinha dinheiro, tinha bens, mas não tinha laços profundos com as pessoas. Era praticamente excluído da sociedade e da religião. Mas aquele homem, nesta vida que parecia até muito confortável, de contentamento, tinha o desejo de algo mais. E quando Jesus passa por ele, o Senhor não o olha com rejeição, apesar de não concordar com sua injustiça, o seu pecado. Jesus olha para aquele homem enxergando que ali existem valores que estão adormecidos, que precisam despertar. E assim Jesus faz uma proposta irresistível para aquele homem que tinha sede de Deus no fundo da sua alma. Segue-me. Quem nos conta esta história é o próprio evangelista Mateus. Ele fala do convite que recebeu de Jesus, do quanto se sentiu atraído pelo Mestre a ponto de se levantar e agora começar a segui-lo, deixando tudo para trás. Mateus é alguém que se sente tão acolhido, amado, que ele quer agora retribuir primeiramente a Jesus, oferecendo a ele um banquete na sua casa. E quem ele chama? Os poucos colegas que ele tem, que são do seu meio e têm práticas semelhantes às suas. Jesus é aquele que aceita sentar-se com esses que eram pecadores públicos. Sentar-se com alguém à mesa
na cultura da época de Jesus, era o mesmo que estar de acordo com o estilo de vida daquelas pessoas das quais você se cercava. Logo, aos olhos da sociedade, Jesus estava sendo conivente com aquilo. E os fariseus, quando veem aquela cena, com todo aquele escrúpulo deles, começam a dizer para os discípulos, ao invés de falar para o próprio Jesus: mas o mestre de vocês se senta com pecadores e cobradores de impostos? Jesus ouve esse comentário, mas antes Jesus já conhecia o coração daqueles que agora o acusam, o criticam. E ele vai dizer que não são os sãos que precisam de médico, são sim os doentes. Jesus senta-se à mesa não porque concorda com o erro daqueles homens, mas porque quer dar a eles, sobretudo a Mateus, a oportunidade de repensar, de se converter. E Mateus não perde essa oportunidade, porque ele vê que há algo diferente em Jesus que inflama o seu coração. Quando o Evangelho diz que Mateus se levantou e imediatamente seguiu a Jesus, na verdade está dizendo da postura que Mateus teve, de sair daquela acomodação de um lugar que lhe trazia sim muitos benefícios, mas que trazia imensos malefícios para muitas pessoas que agora eram lesadas por conta dos seus caprichos. E tudo isso vem à mente e ao coração de Mateus, e ele vê o quanto ele está sendo injusto. Ainda que o Evangelho de hoje não descreva tudo aquilo que aconteceu depois desta visita, sabemos muito bem que Mateus é aquele que vai se converter de tal modo que ele não apenas muda o seu proceder, como ele tem a necessidade de restituir aqueles a quem ele lesou, dando 4 vezes mais, além de devolver aquilo que era das pessoas, dar 4 vezes mais do que ele tinha, porque ele vê que Deus foi generoso com ele. A misericórdia de Deus foi tão leal, de olhar para ele de uma forma diferente daquela que as pessoas o olhavam, que ele também, ao cair em si, a olhar para o seu próprio pecado, começa agora a olhar para as pessoas com mais sensibilidade e se torna generoso. Jesus é aquele que olha para todos com tamanha compaixão e amor, que é capaz de tocar os corações mais endurecidos quando estes se abrem para ele. Já os fariseus, por sua vez, estavam tão certos de que eles seriam salvos, que olham Jesus com desconfiança. Se acham donos da religião e agora olham para Jesus até mesmo como alguém que está infringindo as leis, porque os fariseus faziam tudo meticulosamente conforme a prescrição da lei, e assim se achavam já pessoas superiores às outras, inclusive com o direito não só de julgá-las, mas o direito, no pensar deles, de obter de Deus os seus favores. É o que acontecia lá no tempo de Oséias, na primeira leitura. O povo de Deus começou a fazer alianças com outros povos economicamente fortes. Só que o povo de Deus, no momento em que deixa a Deus, perde a Deus de vista e faz essas alianças, começa a se tornar refém desses povos, inclusive do império da época de Oséias, que era da Síria. Pois bem, agora o povo está em apuros, porque há um perigo deles serem dominados. O que eles fazem então?
começam a oferecer sacrifícios a Deus para obter os favores divinos. Naquela época era comum, bem como acontecia também em outras religiões, os sacrifícios. No caso dos judeus, eram sacrifícios de animais, e eles achavam que isso era agradável ao Senhor. E Oséias vai dizer que Deus não quer sacrifícios, Deus quer a misericórdia, porque aquele povo achava que podia então, depois de fazer um sacrifício, ter em troca algo de Deus, sem converter o seu coração, sem precisar mudar. É o pensamento mágico. O que é um pensamento mágico? Na simpatia nós vemos isso. Tem pessoas que acham que se der não sei quantos pulinhos, se fizer desse jeito, aquele, se falar aquela palavra, se bater aqui, seja lá o que for, acho que tem mais simpatia que eu não conheço aí, né? Que algo vai acontecer depois daquele gesto mágico. Para nós que temos fé, isso não faz sentido nenhum. Mas acontece que talvez nós acabemos por transferir esses gestos mágicos para o campo da nossa religião, colocando como pano de fundo o cristianismo e achando que às vezes, se a gente fizer determinada coisa, daí Deus imediatamente vai responder. E se a gente fizer ainda um sacrifício, já não falo mais sacrifício de animais, né? Mas algum sacrifício, um esforço, se eu realmente procurar alguma coisa que seja uma restrição, com certeza eu vou surpreender a Deus e daí Deus vai me conceder. Como se eu tivesse daí o direito de receber algo, porque afinal de contas, eu fiz algo que não é fácil. E Deus vai dizer, não só por meio de Oséias, mas agora através do próprio Jesus, eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Existem sacrifícios que são agradáveis a Deus, desde que eles tornem o coração humano mais misericordioso. Existem sacrifícios que se tornam vazios, quando as pessoas acham que apenas aquilo já garante não só a salvação, mas algo que agora Deus tem que me dar. Afinal de contas, Jesus, eu acordei de madrugada para rezar. Não é possível que o Senhor não me conceda essa graça. Eu fiz jejum. Eu deixei até aquilo que para mim era tão importante. E como assim o Senhor não faz? Você percebe? É nesse contexto que Jesus nos diz, eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Veja bem, não quer dizer que o sacrifício não tenha o seu valor. Ele tem sim, desde que isso te ajude a descobrir a misericórdia de Deus. No jejum eu posso esvaziar-me de mim mesmo e assim dar espaço para encher-me de Deus a partir da humildade. Na oração de madrugada eu posso até mesmo me exercitar no sentido de que eu tenho tantas coisas ao longo do dia e às vezes se torna difícil encaixar um momento de oração. Então, Senhor, eu vou oferecer na minha noite esta oração, porque eu quero estar contigo. Ou então, eu deixo determinada coisa, renuncio, porque eu quero que Deus seja o primeiro na minha vida. Eu quero me tornar alguém melhor. E aí que de fato a misericórdia dá sentido ao sacrifício. Do contrário, o sacrifício, se não fizer de você alguém com mais compaixão, alguém mais compreensivo, alguém mais paciente, alguém mais amoroso, mais resistente, perseverante e forte, ele é nulo diante de Deus. Não podemos tratar a Deus como um pai a quem nós queremos surpreender, como quem diz assim, o senhor viu o que eu fiz? Agora o senhor vai fazer aquilo para mim, né? Não. É a experiência de Mateus, que se deixa visitar por Jesus
e se deixa transformar por Ele. Experimenta a sua misericórdia e agora faz aquele sacrifício de deixar uma vida aparentemente muito confortável e tudo aquilo que era privilégio do posto que ele ocupava, deixar tudo isso para seguir Jesus, para ser justo, para viver de acordo com aquilo que Jesus de fato propõe a Mateus. E Mateus descobre a felicidade, porque descobriu primeiro a misericórdia de Deus. Não quer dizer que o sacrifício não seja necessário. Precisamos de sacrifícios para cuidar de alguém com amor. Precisamos de sacrifícios, não é? Às vezes renunciando a algumas coisas para colocar prioridades na nossa vida. Precisamos fazer sacrifícios quando algumas situações exigem mais resistência da nossa parte e a gente não pode ter corpo mole, a gente tem que ter foco naquilo que precisa ser realizado, desde que tudo isso seja permeado pelo amor que vem de Jesus. Que esta experiência de Mateus com o Mestre nos mostre quão importante é a acolhida e o quanto aquele que acolhe como pessoa de fé e de misericórdia pode ajudar na transformação da vida do seu irmão. Já aqueles que colocam resistências e barreiras mil como defesas, excluindo, perdem a oportunidade de deixar Deus agir através de nós. Mateus não apenas foi tocado por Jesus, ele também levou consigo os seus colegas que certamente ouviram aquela palavra, desfrutaram daquela presença e repensaram sobre a sua vida, porque fizeram a experiência com o próprio Jesus, que é misericórdia e nos chama a ser misericordiosos como o Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,